Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa noite. Gente, boa noite. Achei que estavam dormindo. Eliana Alves Cruz e Carla Madeira. Jefferson Tenório. Apresentação feita em 3 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa, que também está sendo filmada. À frente, é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Carla Madeira, uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos que lhe estão presos em um coque atrás da cabeça. Ela traja calça e blusa preta. A segunda pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça, de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja blusa e bermuda branca. Usa óculos retangulares. A terceira e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos de tom castanho escuro são todos envoltos em dreads que lhe estão presos na parte de trás da cabeça. Ela traja blusa e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Trabalham com esse símbolo da água. Eliana, pode começar? Olá, pessoal, boa noite. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E essa pergunta do Jefferson... Bom, a autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, uso dreads, com o cabelo torcido para trás, estou toda de branco, com um brinco de búzios e uma caldinha de sereia. Toda de branco, pois sexta-feira e Oxalá está na área, né? Obedece quem tem juízo. A água é o elemento mais forte do planeta Terra, é a água. Nada para a água, nada. Se você tem uma infiltração na sua casa, a infiltração, você chama o encanador, aí tem aquela mancha ali, né? O cara cava, o cara não sei o quê, e não descobre a fonte da infiltração. Quando vai ver, está do outro lado, ou seja, ela atravessou e, por algum motivo, ela se empoçou ali e caiu. Então, além de ser indestrutível, ela destrói e é imprevisível. E ninguém comanda a água. Quando ela quer descer, quando ela quer cair, ela vai e atravessa, e contorna, e explode. E quando ela quer ser mansa também, refresca, alivia, mata a sede, fecunda. Então, como tudo na vida, a água é o que a gente faz dela e é ambígua. Isso é muito fascinante. Sobre a macumba, eu acho isso muito interessante, né? Minha família é a típica brasileira, que tem de tudo. Evangélico, católico, umbandista, kardecista, candomblessista. E aí, minha família aqui no Rio, né? O núcleo que está aqui no Rio, tem um centro de umbanda, que é longe, né? Tem aquela frase, né? Macumba boa é macumba longe. Macumba boa é macumba longe. E é longe. E aí a gente se reúne, às vezes, e vai para lá, e a gente pega um trem e fica horas no trem, e aí a gente sempre tira uma foto e manda para minha tia. É o bonde da macumbaria, né? E aí eu acho que a literatura é um pouco o bonde da macumbaria, no sentido de magia. É um pouco a gente transformar as palavras, dar sentido às palavras e fazer brotar, como essa infiltração da casa, em outro lugar, outros sentimentos.
Um dicionário é cheio de palavras. Alguém se emociona lendo um dicionário? Então, não são propriamente as palavras que tornam um livro de literatura o que ele é. O que torna um livro de literatura o que ele é o tanto de coisas que o autor derrama nesse livro, o tanto de sentimentos, o tanto de vida que ele derrama nesse livro. Então, o livro Água de Barrela, que é o meu livro de estreia, é uma alusão a lavadeiras. Barrela é aquele preparado que se fazia antigamente para clarear as roupas, e minhas antepassadas eram lavadeiras. Então, esse dinheiro que vem da água, ele faz eu estar aqui hoje. O meu dinheiro e o meu sustento e o que eu escrevo foi me dado pela água, pelo trabalho com a água, com as mãos imersas na água, com os pés imersos na água. E uma vez uma sacerdotisa de candomblé, ela me explicou a minha vida quando ela falou isso. Olha, você é uma Iemanjá, né? Você tem uma Iemanjá. E a sua Iemanjá, ela é muito desorganizada. Ela é muito desorganizada. E aí tem o mito, né? O mito que explica. E aí, o que acontece? Um dia, o Olokun, que é o pai dela, virou e falou assim: minha filha, você vai ter que arrumar essa casa, você vai ter que dar seu jeito. Dá seu jeito. E ela, o que eu vou fazer agora? E deu um prazo, né? Assim, arruma, né? Eu quero que até dia tal isso aqui esteja tudo arrumado. E aí ela pede ajuda de Oxalá, de Oxaguian. E aí ela faz uma troca com ele, né? Olha, você me ajuda a arrumar a casa, eu te dou uns segredos do mar. E assim é feito. Aí chegou o Olokun e fala assim: ué, o que aconteceu aqui? Você não fez isso sozinha. Aí ela diz para ele que ela teve ajuda. Não, você tinha que ter feito sozinha. Então, agora, você vai ser a responsável por organizar o mar. Você é a Iemanjá das ondas, da quebrada das ondas, do encontro do rio com o mar, a que tira do mar o que não é dele e devolve para a terra. Isso explicou a minha vida, porque eu sou essa pessoa desorganizada, às vezes, mas que consegue tirar do mar o que não é dele, devolver. E eu acho que essa devolutiva, essa onda que devolve, é um pouco a literatura. E aí isso me pacificou em várias questões e me libertou também para desaguar em outros campos, para falar de outras coisas, para não me sentir amarrada e nem obrigada a nada, como a água é. Boa noite. Não posso começar sem falar um oi especial para a Rosisca, querida. Estou vendo ali. Agradecer a presença da Sônia Machado e da Duda Costa, minhas editoras na Record. E aproveitar a presença delas para dizer de todas as editoras que estão aqui, porque é muito trabalho, não é, Afonso Borges, que as editoras têm para fazer os livros acontecerem, né? É muito trabalho, mobiliza muitas pessoas, muitos empregos. Então, começo dizendo isso. Bom, eu sou uma mulher branca, do olho claro, estou com o meu cabelo preso, estou toda vestida de preto, talvez eu esteja encrencada. Mas vou pedir a Oxalá para perdoar meu deslize com todo carinho. Tudo é Rio, quando estava escrevendo Tudo é Rio, eu tinha acabado de descobrir um biólogo chamado Humberto Maturana. E ele foi muito importante para a escolha, não só para a escolha do nome desse livro, mas também para muitas compreensões que eu tentei levar para o livro. Ele diz o seguinte, ontem falei um pouco sobre isso, vou repetir rapidamente, só para trazer esse aspecto do rio, das águas. Na biologia, a emoção é no corpo. Onde existe um corpo, existe emoção. Não existe essa história de separar a emoção de razão quando tem um corpo. Então,
E esse corpo, ele opera com várias mudanças internas, o que ele chama das paisagens internas. Eu acho que esse termo nem é cunhado por ele, mas é mais ou menos esse raciocínio. Então, se eu fizer uma foto do corpo de cada um aqui por dentro, vai ter uma situação dos líquidos. Alguns estão derramados, alguns lugares estão tensos, alguns lugares estão represados. E essa paisagem se chama emoção. As nossas emoções, essa paisagem se movimenta o tempo inteiro na medida que ela é perturbada. Não é? Que alguma coisa entra nesse corpo. Nosso corpo trabalha o tempo inteiro com compensações. Tudo que entra nele perturba esse arranjo. E essas emoções são líquidas. Não é? Tudo é Rio começa com a frase: perguntei o quanto ela me amava, ela reuniu em vidro todos os humores vertidos, sêmen, lágrimas, suor, e a gente poderia enumerar vários outros, né? Então, conclui-se: amo você, tantos rios. Então, eu acho que, para mim, essa ideia das águas é a própria ideia do homem capaz de sentir, né? do homem que sente. Talvez a coisa que mais seja presente na morte seja a falta de umidade, a aridez, né? Então, na minha literatura, principalmente Tudo é Rio, eu acho que eu trabalho muito com esse movimento dessas águas. E é interessante que uma vez eu fui a um presídio com o livro Tudo é Rio e conversei um tempão com os presos e, no final, eu perguntei o que o livro tinha dado a eles. E um preso disse que, quando ele leu o nome do livro, ele pensou que o que ele estava vivendo ia passar. E isso foi uma coisa extremamente emocionante para mim. É muito interessante ver, né, essas perspectivas da água, né? Então a gente tem esse sustento que você tira da água, né? E essa paisagem interna também da água, né? Então são falas que se complementam. Quando a gente começa a ser leitor, né, assim na juventude, e eu fui professor durante muitos anos e levava livros para os meus alunos, e volta e meia tinha uma reclamação de que os livros que eu apresentava para eles eram livros que terminavam mal, né, assim. Quando é que o senhor vai trazer um livro né, que tenha um final feliz? Ou a pergunta não é por aí, né, assim. A questão que eu trago, e aí dentro de uma perspectiva também de matriz africana, em que se considera não o amor como o sentimento supremo, mas a alegria, né? E a pergunta que eu tenho para vocês é: qual é o espaço da alegria na produção de vocês? Ou há espaço para esse sentimento? Porque as histórias que vocês contam são histórias muito fortes, né? São histórias impactantes, né? A jornada desses personagens são jornadas sofridas, né? Mas há espaço para alegria na literatura de vocês? Nossa, totalmente, né? Quem lê o que eu escrevi, os romances, os contos, e não vê uma pitada de humor, uma pitada de ironia, um certo deboche, momentos engraçados, momentos... e, principalmente, né, essa gana de vida que cada uma daquelas personagens tem, está lendo errado. Está lendo errado, porque é como nós dissemos ontem aqui, né? A fabulação, a ficção, principalmente, ela lida com a dor, né? Sem as suas doses de sofrimento e problemáticas e complicações, você não tem a história, né? Você tem que ter um problema ali
no meio que vai sendo resolvido ou não, mas ele está ali, né? Então, é óbvio, né? Os temas são pesados, porque a vida não é leve, né? A vida tem essas passagens, esses buracos e esses becos sem saída. Mas, para mim, pelo menos, né? E eu acho importante dizer isso, né? Eu acho que não há uma receita de bolo. Cada autor é um autor, cada autora é uma autora, cada uma expressa 1000 coisas de formas diferentes. Então, para mim, não é um fim em si mesmo. Me resumir aquela dor não me interessa. Isso o Jornal Nacional já faz. Isso o G1 já faz, isso a Globo News já faz. Eu sou jornalista, então eu fico ligada nas notícias, né? E a mídia, ela tem essa coisa de quem fica consumindo noticiário o dia inteiro, não sei como tem esperança de alguma coisa na vida, porque a sensação que dá é que não há saída para nada, né? É muita desgraça, muita dor, gera muita ansiedade, porque te gera um sentimento de impotência absurdo. Você vê as injustiças, você vê e mais, né? Conforme o tempo vai passando, a gente consegue ver o mapa das coisas, né? Olha, isso aqui começou aqui, está aqui, e você já consegue prever para onde vai dar aquele negócio, porque aquilo já aconteceu em algum momento da história, você viu no que deu e está vendo as pessoas repetirem tudo de novo. Então, é ansiedade, é cansaço, mas a gente precisa saber do que está acontecendo no mundo. Então, a mídia já me dá essa pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que a literatura é um espaço livre em que a gente tem que colocar tudo, e pode colocar tudo de todas as formas, mas, para mim, ela não pode ficar enclausurada nisso, né? Nessa toca de coelho de que a gente não sai. Então, tá, isso tudo aconteceu. Mas e aí? Né? No que resultou? O que poderia ser e não é? Se a gente não fizer esse exercício, se eu não fizer esse exercício de imaginação, esse passado aqui, se diz que no futebol o se não joga, né? O se não joga, não entra em campo. O jogo ou é 0-0, é 1-1. Meu filho fica vendo reprise. Eu falei, ô Jorge, o Flamengo já perdeu. Você está vendo isso aqui por quê? O Flamengo já perdeu, o Flamengo já ganhou. Para que você está vendo essa mesa redonda aí discutindo o que já aconteceu? Então, se não joga no futebol, mas na literatura, só o se entra em campo. Né? A gente, o tempo todo, mas e se? E se? E se isso aqui tivesse acontecido assim, assim, assado, assim? Esse exercício do e se é que leva a gente para outros lugares completamente diferentes e que trazem um pouco da alegria e que trazem um pouco da profundidade, da camada desses personagens que, às vezes, se você olha, né, na autodescrição pura e simples, são pessoas sofridas, são pessoas que... Mas o ser humano não é só isso. Então, é esse si que faz de uma lavadeira uma pessoa muito boa na cozinha e que é feliz ali naquele momento em que está cozinhando e fica muito feliz quando alguém prova a comida dela e sente um gosto e acha que ela fez a melhor comida do mundo, ou alguém que está passeando na casa do senhor e da senhora que ela serve e imagina que, mas por que não eu? Por que eu não posso ter essas coisas aqui? E começa a planejar uma vida para também sair daquele lugar e ir para outro. É uma família que perde alguém e se articula para viver sem esse alguém, mas honrando a vida deste alguém. Então, são muitas as formas de alegria, Jefferson. E nos seus livros, no da Carla, no de todo mundo que está aqui escreve, eu acho que quem não enxerga isso realmente está lendo muito errado. E não é o livro, é a vida, né? É interessante essa pergunta. Eu trabalho com comunicação, estava recentemente refletindo sobre as questões da inteligência artificial generativa, né, pensando no trabalho, essas questões, e li uma entrevista do Salman Rushdie, que fez os versos satânicos, né, e ele falando sobre a inteligência artificial, se ela
poderia escrever livros, como seria isso. Ele falou uma coisa que eu adorei. Ele fez um exercício de pedir a um desses, desses sites, não sei qual exatamente, para escrever um texto como se fosse dele. E escreveu, e ele ficou mais tranquilo, porque ele falou, nossa, ele tem um monte de palavras, ele usa algumas coisas como se ele tivesse um apanhado de palavras, de vocabulários e algumas estruturas, mas é muito diferente de mim. E aí ele falou uma coisa que eu parei para pensar, e eu acho que a tragédia, ela tem uma certa previsibilidade, né? Se acontece uma coisa ruim, se eu vou te ferir, se eu te mato, se eu te magoo, eu posso prever, não é? Tem uma previsibilidade. Mas o imprevisível é da ordem do humor. Né? Você só ri no humor porque alguma coisa sai do lugar. Alguma coisa te surpreende. Então, eu acho que a alegria, nesse sentido, compreendido um pouco nesse sentido que a Eliana falou e um pouco nesse que eu estou tentando trazer, de alguma coisa que, em meio a toda barra pesada da condição humana e dos acontecimentos, é capaz de trazer aquele pequeno instante de alívio, aquele pequeno instante em que, espera aí, eu tenho algum recurso para lidar com isso. No Tudo é Rio, para mim, é muito claro a história pesadíssima, não é? A minha filha, ao ler meu terceiro livro, ela virou para mim, me ligou e falou, mãe, de onde você tira isso, mãe? Não é? Por que você conta essas histórias? Né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que, né, fazer, e que eu tento fazer nos meus livros, apesar dessas histórias tão violentas, tão trágicas, tão da nossa condição, né, humana, em Tudo é Rio tem a linguagem poética. Eu acho que em Véspera tem um pouco de uma linguagem que tem humor. A natureza também traz um pouco de uma outra forma de linguagem, a linguagem jornalística, a linguagem da psicanálise. E, com isso, eu acho que a gente vai trazendo esses recursos. E a alegria, acho que é um recurso poderoso para a gente dar conta da vida. Essa conversa me lembrou o livro O Mito de Sísifo, né, do Camus, que no final do livro ele diz que é possível ver o mito de Sísifo sorrindo, né? E ele explica por quê, né? O mito de Sísifo, como vocês conhecem, né, aquele sujeito que empurra a pedra eternamente, mito grego, né? E aí a pedra cai e ele é condenado a ficar empurrando essa pedra. E ele faz uma análise da própria trajetória do Sísifo enquanto empurra a pedra, né? E aí ele começa a questionar o que Sísifo pensa enquanto empurra a pedra. E quando chega lá em cima e ele larga a pedra, qual é o prazer que ele sente, né? E quando ele está descendo, qual é a paisagem que o Sísifo vê? Ou seja, olhar a vida de modo mais íntimo, assim, né? E aí perceber essas nuances, né, da alegria, né? Isso me lembrou esse filme Dias Perfeitos, não é? Que eu não sei se todo mundo viu, mas um homem muito poderoso, muito rico, lá de Tóquio, resolveu dar alguma coisa para a cidade e investiu nos banheiros públicos. Né? Chamou arquitetos incríveis para fazer aquilo e tal, e fez banheiros muito legais. E convidou o Wim Wenders para fazer um filme. O filme tem essa beleza. O cara, todo dia, empurra a pedra dele, vai lá, lava o banheiro da cidade, etc. Mas não tem um dia que ele não acorde, abra a porta do trailer que ele mora, da casa que ele mora, olhe para o céu e você vê aquela fração de segundo que ele sorri. Né? Na hora do almoço dele, ele se senta num lugar e ele olha para o céu e a gente vê uma árvore absolutamente incrível,
E ele... então, assim, eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Assim, da gente experimentar essa alegria, essa pequena delicadeza, e fazer disso um recurso, né, para viver. Os livros de vocês trazem personagens, em sua grande maioria mulheres, né? E a questão que é bastante delicada, né, que é a questão do desejo, e como vocês trabalham essa questão do desejo sem cair no estereótipo ou cair também na objetificação, né? Ou seja, como é que vocês trabalham essa questão, assim, né? Ou seja, de representar o desejo, mas também tomando cuidado para que não aconteça essa ideia, né, de objetificação ou a ideia também de estereótipo, né? E eu estou falando das personagens de Tudo é Rio, né? Ou seja, porque a família ela é esse lugar de interdição do desejo, né? E tem a questão também, né, da relação mãe e filha, muitas vezes de não entender também essa questão do desejo na família. Onde eu quero chegar é onde está nas personagens de vocês esse direito ao gozo e, ao mesmo tempo, tomando esse cuidado que me parece uma linha tênue aí, né, de construir uma personagem que tem que lidar com essas interdições do desejo e, ao mesmo tempo, não cair, né, nessa ideia de objetificação. E, no caso dos livros da Eliana, nos corpos de mulheres negras também, né, que daí você já entra numa outra questão de recorte, né? Eu tenho duas personagens que eu gosto, né, e que me foram... E por que eu gosto? Porque elas foram muito difíceis de escrever, mas muito difíceis mesmo, assim. Um é do Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que é uma personagem trans, uma mulher trans, no século XVIII. E a outra é a Moana Lomoé, do Crime do Caso Valongo, em que ela perde a virgindade, ainda uma pré-adolescente, incentivada pela mãe, escapando da circuncisão feminina, que é uma prática em muitas partes do mundo. E aí, quando tem um rapaz, um jovem, ele é pesquisador, e eu acho que foi o maior elogio que eu recebi desse livro foi esse cara, que ele falou assim, olha, essa cena dela na praia, fazendo amor com o amor da vida dela, foi a cena mais sensual que eu já li na literatura brasileira e foi a cena onde menos apareceu o corpo na literatura. Para ele, né? Isso foi um elogio, porque foi muito difícil escrever isso, né? Como eu vou botar uma jovem negra nua na praia, transando com um cara, sem que isso pareça, sabe, mais uma coisa, mais uma cena de sexo. Eu queria, e eu quero, né, um dos meus objetivos com as escritas é, trazer humanidade para quem não teve. E, quando eu falo humanidade, é humanidade mesmo, né, com as coisas maravilhosas e as desgraceiras que a gente tem dentro da gente, as nossas contradições, as nossas coisas feias, as nossas... Humanidade. E, principalmente, direito ao amor. Né? Essas são personagens que, na vida real, é o tal do e si. Não tem direito ao amor, não tem direito à maternidade. Tem muito pouca mulher negra na literatura, a Conceição fala muito disso, né? Que é mãe, tem uma família, tem filhos e tal, muito poucas. Então, essa cena da praia, né? A mãe tinha sido circuncidada. E aí, estou dando spoiler, porque, né, o livro já tem 6 anos, se vocês não leram, sinto muito. Não, mas isso vai instigar vocês a ler. E ela vem de um povo, né? Isso tem a ver com o que a Scholastic falou aqui ontem sobre sincretismo. Você imagina o cristianismo chegando num lugar onde as mulheres e os homens têm iniciação, são iniciações para sair da vida da infância para a vida adulta, e nessa iniciação, esses treinamentos incluem a vida sexual. Os homens ensinam aos meninos como deve ser o desempenho,
E as mulheres ensinam as meninas a dar prazer e a ter prazer. O corpo não é uma questão de interdição para essas culturas. O corpo não é um problema para essas culturas. O corpo é mais uma questão da vida. Imagina o cristianismo chegando num lugar assim. Imagina, eu fico imaginando, eu não consigo, por mais exercício de imaginação que a gente faz, a gente não consegue imaginar o grau de choque disso, né? Então, essa mãe tinha toda essa vida, esse background de uma mulher que foi criada para não ver problema naquilo. E quando não só o cristianismo, como o islamismo, tem questões com o corpo de tabus, de reservas com o corpo. E ela, o marido se converte ao islamismo e ela é circuncidada. Isso, para ela, é a mutilação máxima, isso, para ela, é a razão dela indo embora. E ela não queria a mesma coisa para a filha. Então, quando ela percebe que que essa pode ser a única chance que a filha tenha, ela facilita para que aconteça para a filha, né? E esse menino falou assim: nossa, isso foi muito feminista. E eu juro para vocês, nunca imaginei, não escrevi com esse intuito de que vou fazer aquilo que a gente estava falando ontem, né? Vou fazer um manifesto feminista. Não é isso. Eu queria dar vida a essas pessoas e que elas tivessem direito ao amor, que aquela mulher tivesse direito ao amor e ao prazer. Então, são equilíbrios, como você disse, muito delicados, muito difíceis. E eu acho que esse é o desafio bacana da gente escrever, né? A gente subverter essa ordem, exercitar essa possibilidade, esse se. E se uma mulher trans, no século XVIII, essa mulher existia em Portugal? Essa é pesquisa, isso não é invenção da minha cabeça, não, é pesquisa. Ela existiu em Portugal. Eu falei assim, se ela existiu em Portugal no século XVII, por que ela não podia existir no Rio de Janeiro no século XVIII? A terra dos sem males, né? Por quê? Podia. Então, esse si, né, trouxe essa personagem para cá, e eu não queria que ela fosse objetificada, eu não queria que ela estivesse no campo do humor, né? Porque personagens trans são sempre levadas para esse canto de fazer rir. Eu não queria que ela fosse engraçadinha para fazer rir, eu não queria que ela fosse objetificada, eu não queria que ela fosse secundária, eu queria que ela tivesse uma agência sobre a própria vida. Olha que dificuldade, né? Foi muito difícil. E eu fiquei feliz com o resultado, porque a personagem real, que está numa pesquisa da Torre do Tombo, ela fala para o inquisidor assim: não me chame de negro, me chame de negra. Sabe o que é isso? No século XVII, falar isso para um inquisidor que queimava na fogueira, que esquartejava, que mandava para galés perpétuos. Acabou que a personagem real foi para galés perpétuos. Mas por que na minha literatura eu tenho que botar ela nas galés perpétuos? Porque eu não posso imaginar uma outra coisa, né? Então, essa é uma coisa que me instiga muito na hora de escrever. Estou sem áudio. Aí. Eu acho que a Eliana falou uma coisa que me lembrou uma frase de Tudo é Rio, que é a maior maldade de todas é a nossa cultura aqui ocidental ter associado o sofrimento ao bem e o prazer ao mal, né? É isso que essa cultura que vem, essa cultura ocidental, de matriz ocidental, das religiões, trouxe essa associação de que o sofrimento tem valor, né? E que o prazer é uma coisa que deve ser controlada. Lucy é a prostituta de Tudo é Rio, chamando ela de um jeito mais respeitoso do que eu chamo no livro. E ela tem uma característica de tocar num território interditado de uma maneira que incomoda muito, porque a sexualidade da Lucy é uma sexualidade fálica. A sexualidade, a ela interessa mais dominar o prazer do outro.
do que o prazer dela mesma. Então, tem um projeto de dominação ali que incomoda muito justamente por esse deslocamento, de colocar isso numa mulher e não num homem. Né? Então, essa coisa desse domínio do prazer do outro, ela toma e ela é completamente sem medida. E o que às vezes, isso, talvez por ingenuidade de principiante, coragem de principiante, né, eu tenha feito da maneira como eu fiz, talvez eu não tivesse a capacidade de julgar, e isso é a melhor coisa que pode acontecer com um artista, ele fazer, né, e vamos ver o que acontece depois, mas ele fazer, ele ter essa honestidade com o que ele quer fazer. Eu não escondi nada, eu não fiz como o cinema faz, desfoquei a cena, eu não subi a câmera na hora, eu deixei o público ali ver toda a putaria. Não é? E isso eu acho que é, de fato, uma coisa que nos desorganiza, porque eu não sei por que a gente criou toda essa culpa, todo esse acontecimento cheio de dedos e critérios e normas em torno da nossa sexualidade. Não é? A Natureza da Mordida tem um capítulo que começa assim: sexo não é opcional para a humanidade. Ele pode ser para mim, ele pode ser para você, ele pode ser para todo mundo que está aqui, mas para a humanidade ele não é. Não é? Se a gente quisesse preservar, ele é alguma coisa que, inclusive, veio com uma força muito grande, porque é da ordem da preservação. Então, veio com essa força. E a nossa cultura fez disso uma coisa muito interditada, especialmente para as mulheres. E para os homens, isso foi para o lugar do perverso. Não é? Porque isso, virou um mecanismo de poder. Né? Tanto que as palavras dizem, né? O cara botou o pau na mesa. Isso é ter poder. Não é? Então, assim, foi para este lugar. E eu acho que Tudo é Rio ficou uma coisa que, nesse lugar da sexualidade, ele foi para Lucy, com essa questão da sexualidade crua, e para Dalva, porque algumas pessoas falam, tem a puta e a mocinha. Não tem mocinha em Tudo é Rio. Dalva não é uma mocinha. Dalva é uma mulher que gosta de sexo, que faz sexo com Venâncio, só que, no caso da sexualidade de Dalva, é um sexo mediado pelo amor, que não é o caso de Lucy. Então, acho que foi um pouco esses dois exercícios aí que eu fiz, com uma dose imensa de ingenuidade, assim, fazendo pela liberdade que eu me dei, porque eu não sabia o que isso ia virar, não sabia nem se alguém ia ler. Então, eu fiz com toda a liberdade. Inclusive, quando terminei de fazer, uma pessoa muito próxima leu, olhou para mim e falou assim: mas você vai ter coragem de publicar isso? Bom, gente, já me avisaram aqui que tenho que me encaminhar, né, para o final. Mas ainda dá tempo de fazer uma última pergunta, uma questão. A minha avó, quando era viva, e tem muito nítido isso, minha avó não era uma pessoa muito fácil assim, da lida. Né? Ela arrumava inimigos de maneira muito fácil. Assim, né? Era mãe de santo, tinha o terreiro dela, né? E o modo de ela ameaçar a pessoa era dizer que ela ia botar o nome da pessoa no feitiço. Né? Ela ia fazer uma...
tem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Eu vou botar seu nome na macumba, né? Vou contratar uma feiticeira, né? E a minha pergunta vai no sentido de: vocês acham que fazer literatura é um modo de fazer justiça, é algum modo de fazer reparação? Ou vocês acham que é uma questão de vingança, ou não é nada disso? Não, assim, eu tendo a não gostar que a literatura tem que ir alguma coisa. É lógico que cada autor ali na sua viagem pode mandar recados, né? Ele sabe para quem está falando, ele pode se posicionar em relação a muitas questões, mas o que me incomoda é a ideia de que ele tenha que fazer alguma coisa, porque eu acho que a literatura é esse lugar das possibilidades. Ontem eu falei de um pensamento do Milan Kundera, que ele fala isso: a literatura, o romance não é examinar a realidade, é da ordem da existência. Ou seja, e na existência é o campo das possibilidades. Então, a gostosura de escrever é essa gostosura de pensar o homem, né, o ser humano, no que ele é capaz de se tornar, para o bem e para o mal, não é? No que ele é capaz de fazer. E eu acho que é isso que a gente quer. Outro dia eu falei uma coisa que eu gostei, assim, é quase que como botar o dedinho na língua e no ferro para ver se está quente. A literatura é isso. A gente vai experimentando a temperatura da existência ali, tentando dar conta de sair dessa história sem estar muito queimado, né? É isso. Uma vez, eu não sei se foi o Água de Barrela ou o Caso de Valon, enfim, acho que foi o Caso de Valon, que já era o segundo, né? E aí uma pessoa me perguntou assim: você vai escrever sempre essas coisas? Aí eu: que coisa? Sabia, né? Que coisas? Essas coisas, mas às vezes a gente tem que promover o constrangimento, né? Eu queria tirar a racista que existia dentro dela, né? Que coisas? Essas coisas. Não, defina coisas para mim, né? Você está me perguntando, eu quero que você me explique. Aí ela falou assim: essas coisas de negros. Aí eu pensei e falei assim: vou. Mas não me sinto obrigada a nada, né? Eu acho que o Brasil é um país confuso, né? É um país muito mal resolvido com muita coisa. Eu acho que, se tem uma inveja que a gente pode ter de algumas outras nações, é que elas estão liberadas para elocubrar mil coisas sobre coisas. A gente ainda está aqui no rés do chão de um monte de coisa não dita, não falada, não contada, intencionalmente modificada. Histórias não contadas. Histórias não contadas é um campo fértil para a gente, né? Para nós. Não foi contado, vou contar. Vou contar essa boa história, porque são boas histórias. São bons seres humanos que têm histórias incríveis que precisam vir à tona. Isso é reparação? Não sei se é, né? Não sei se é esse o nome, reparação. Acho muito forte, né? Porque isso leva para uma pretensão, como se apenas o que a gente escreve fosse capaz de reparar um mal de séculos. Imagine. Não temos essa capacidade, e nem sei se eu gostaria de ter, não. Eu acho que o que me interessa, às vezes, é um pouquinho vingar, né? Vingar faz parte. A gente precisa fazer as pazes com determinados sentimentos que são humanos, da ordem do humano. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Muita história e muito ser humano para revelar. Muita coisa para revelar. Hoje eu fui ao Rio e fui entrevistar a Scholastic no programa Trilha de Letras, né? A gente foi gravar. E aí
eu perguntei a ela sobre como é ser a última, a que restou para contar. E ela foi treinada para contar. Os pais sabiam o que ia acontecer, mandaram ela para a Normandia para estudar, para ela contar quem eram eles, para quem sobrasse. Como é viver com esse peso de você ser a última? E aí ela foi falando, me falou algumas coisas que falou aqui ontem, outras tantas e tal. Quando terminou, me caiu uma ficha assim, né, enorme, aquele quadrinho da Laerte, né? O quadrinho da Laerte, a ficha vindo assim, caindo na minha cabeça. Eu também fiquei para contar. Só que a história dela foi há 30 anos, a minha foi há 120. É só uma questão de relógio. Mas eu também sou aquela que sobrou para contar. Quando eu me dei conta disso, né, eu falei, meu Deus, mas como é a vida, né? E como ela arma coisas sem que a gente nem perceba. Então, eu acho que essa reparação, e eu sou uma pessoa de fé, ela acontece, independente da nossa vontade ou não, cedo ou tarde. Então, a gente não tem que ficar correndo atrás dela dessa forma. Vou escrever para reparar. Eu tenho que escrever porque eu quero que essa personagem aqui tenha amor, eu quero escrever porque essa daqui eu acho que existe uma coisa aqui fálica nessa personagem que eu acho bacana trazer. Eu acho que... Sabe? E aí essa coisa acontece, porque cada cabeça que está aqui vai ler a história da Carla, a minha, do Jefferson, de uma forma completamente diferente. E vai se sentir resgatado ou não de formas completamente diferentes. A gente não tem controle sobre isso, né? Eu me lembro sempre de uma velhinha que veio me contar o crime do Casvalão. Ela veio contar para mim o crime do Casvalão. E ela leu uma outra história que eu não escrevi. Eu falei, gente, mas olha, ela leu outra coisa. E eu não desmenti, porque é isso, é a história que ela leu. Então, é pretensão isso, essa coisa né, enfim, a gente não tem que ter esse peso, a gente tem que estar livre, realmente, para... Não tem que nada, não tenho que escrever essas coisas de negros, eu não tenho que escrever... Mas é óbvio, né? A gente escreve, a gente não tem como fugir da gente mesmo. A gente não tem como fugir de quem nós somos, e o que a gente vai aparecer em algum canto ali. Ó, assim, tá sem... E é aquilo, né? Todo escritor é um corpo que escreve, né? É um corpo em escuta que escreve, escutou todas as vozes ao longo da vida e escreve, né? Isso é, né, inescapável, não é? Alô, alô. Um spoiler, né? Eu estou escrevendo um livro que eu estou tentando, juro que eu vou ver se eu consigo, né? Não... Estou na metade e tem uma coisa sobre encarceramento. Eu nunca estive encarcerada, graças a Deus, nenhum parente esteve encarcerado, mas eu estou tentando fazer essa viagem do encarceramento, né? Ao fazer essa viagem do encarceramento, a gente vê que tem uma arqueologia, tem uma história do encarceramento, né? Você tem todo um passado de tipos de encarcerados. É muito libertador eu falar de um homem, um cara que descende de encarcerados e que traz esse encarceramento impresso na alma, embora ele não esteja encarcerado. Esse tipo de exercício é o que me interessa escrever, é o que me interessa na literatura, tanto quando eu escrevo quando eu leio. Eu acho que é bom a gente sair da gente. O exercício da alteridade é que, no meu entender, né, é o que engrandece a humanidade. Gente, então, quero agradecer Carla, Eliana. Que conversa maravilhosa. Saímos aqui com muitos aprendizados, muita coisa para a gente pensar. Carla e Eliana vão autografar agora, então, quem quiser, e segue aí a programação. Boa noite.